A fecundação do ser humano é a união do espermatozoide e do ovócito secundário. Acontece durante a relação sexual. Eles são jogados no corpo da fêmea e começa uma corrida de espermatozoides. Durante essa corrida, os hormônios femininos atraem espermatozoides e os ajudam a se locomover com contrações. Ao encontrar o ovócito, ele utiliza enzimas proteolíticas para a penetração da coroa radiata do ovócito. Quando se fundem, quase no mesmo instante, cerca de 2 segundos, o ovócito ativa proteções com enzimas de grânulos corticais na membrana para evitar a polispermia. Após esse processo, a célula já começa a apresentar 46 cromossomos. Então, surge um zigoto, aproximadamente 24 horas após a fertilização, sendo a primeira célula do novo ser. Na clivagem, a célula se divide várias vezes até formar a mórula. Ela sofre invaginações e forma o blastocisto. Quando se forma o blastocisto, também surge uma cavidade repleta de fluido no polo animal chamada de blastocele. Algumas células na superfície do blastocisto se alojam no epitélio endometrial e se inicia a implantação no útero. Depois disto, uma parte do saco vitelínico se tornará o alantoide, que originará bexiga e vasos sanguíneos da placenta. A clivagem ocorre de forma holoblástica ou total, a qual é típica de ovos com pouco vitelo, chamados de oligolécitos. A cópula, ou acasalamento, dos mamíferos ocorre vaginalmente. Dando seguimento ao processo de blástula, no qual se formou o disco embrionário bilaminar, que consiste no epiblasto e hipoblasto, juntamente de âmnio, cavidade amniótica, disco embrionário bilaminar, que é o epiblasto e hipoblasto, e saco vitelino. Logo depois dessa etapa irá surgir o processo de gastrulação, a qual dará surgimento do disco embrionário trilaminar, que consiste da ectoderma, mesoderma e endoderma. O estágio de gástrula se inicia com a formação da linha primitiva, que é uma faixa linear que surge na superfície do epiblasto. Primeiramente, surgem duas membranas, a primeira chamada de placa pré-cordal, que indica a região cefálica do embrião, e a outra chamada membrana cloacal, que indica a região caudal do embrião. Depois do surgimento dessas membranas, se inicia a formação da linha primitiva, sendo ela derivada de uma proliferação e do movimento das células da borda do disco para o seu plano mediano. A linha primitiva é formada a partir da região caudal em direção à região cefálica do epiblasto. Conforme ela se alonga, células que migram do epiblasto aderem-se à ponta da linha, formando uma massa de células que é denominada nó primitivo. Após a formação da linha primitiva, as células que se deslocam para o centro começam a invaginar, ou seja, elas descem em direção ao hipoblasto através de um espaço na linha chamado sulco primitivo. Durante a invaginação das células para o hipoblasto, algumas delas irão substituí-lo, formando agora a endoderma. Outras células se concentrarão no centro, no meio da região entre o fiblasto e o hipoblasto, dando origem à mesoderma, e o restante das células que permaneceram no epiblasto formarão agora a ectoderma. Cada uma das 3 camadas germinativas presentes nessa etapa darão origem a tecidos e órgãos específicos. O ectoderma embrionário dará origem à epiderme, sistema nervoso central e periférico, aos olhos e ouvidos internos, às células da crista neural e a muitos tecidos conjuntivos da cabeça. O endoderma é a fonte dos revestimentos epiteliais do sistema respiratório e digestório, incluindo as glândulas que se abrem no trato digestório e as células glandulares de órgãos associados ao trato digestório, como o fígado e o pâncreas. O mesoderma dará origem a todos os músculos esqueléticos, às células sanguíneas, ao revestimento dos vasos sanguíneos, à musculatura lisa das vísceras, revestimento seroso de todas as cavidades do corpo, aos dutos e órgãos do sistema genitais e excretor e a maior parte do sistema cardiovascular. No tronco, ela é a fonte de todos os tecidos conjuntivos, incluindo cartilagens, ossos, tendões, ligamentos, derme e estroma dos órgãos internos. A neurulação é a etapa que ocorre a formação do tubo neural, estrutura que dará origem ao sistema nervoso, estrutura fundamental no desenvolvimento embrionário. No final da fase de gástrula, é possível observar um achatamento das células do ectoderma da face dorsal. Elas dão origem à chamada placa neural, que se desenvolve em direção à porção posterior do embrião. A placa neural inicia um processo de dobramento, que formará o sulco neural. À medida que essa fenda aumenta, as bordas laterais começam a se aproximar até se fundirem. O sulco então se fecha e dá origem ao tubo neural, também conhecido como tubo nervoso.
A notocorda, citada no processo de gástula, está relacionada com o suporte do tubo nervoso. Além disso, ela define o eixo corporal do embrião. E é durante o processo de neurulação que se inicia a diferenciação dos folhetos embrionários, que dão origem a todos os tecidos que são encontrados em um organismo adulto. Durante a terceira semana de desenvolvimento, começa a se formar o sistema cardiovascular. Os vasos sanguíneos se formam primeiramente nas regiões extraembrionárias, a partir de aglomeramentos de células mesodérmicas chamadas de ilhotas sanguíneas. O coração primitivo é tubular e constituído por 4 regiões dispostas no sentido céfalo-caudal: o bulbo cardíaco, ventrículo, átrio e seio venoso. A reorientação espacial do coração se dá em função dos dobramentos do coração. O sistema digestório origina-se a partir do intestino primitivo, em função dos dobramentos do corpo do embrião durante o final da terceira semana. O intestino primitivo é organizado em 3 regiões: a anterior, a média e a posterior. Organogênese é o período de gestação no qual o embrião desenvolve todas as principais estruturas. Ocorrem mudanças na sua forma e há a formação dos tecidos e órgãos, iniciando na 4ª semana, onde o embrião dobra-se nos planos longitudinal e transversal, tornando-se curvado e tubular, com o ectoderma revestindo a superfície externa. O dobramento no plano longitudinal faz com que a porção mais cranial do tubo neural projete-se para frente e para baixo, ultrapassando a membrana bucofaríngea e a área cardiogênica. Desse modo, o encéfalo será a estrutura mais cranial do embrião, e as áreas que originam a boca e o coração são trazidas ventralmente. Esse processo é chamado de dobramento do embrião, devido ao seu rápido crescimento que ocorre nos planos mediano e horizontal. O plano mediano é onde acontece a formação mais rápida do tubo neural, que vai formando a prega cefálica, responsável pelo intestino anterior e pelo intestino posterior, estes incorporados à parte do saco vitelino. O plano horizontal, por sua vez, se dá a partir do desenvolvimento dos somitos, formando a prega lateral direita e esquerda, que também se incorpora à parte do saco vitelino, constituindo o intestino médio. A porção que não foi incorporada formará um ducto que irá se integrar ao cordão umbilical. Ainda na 4ª semana, com 23 dias, o embrião possui alguns somitos, que vão dar origem às vértebras, músculos e costelas. O processo de formação do tubo neural está se fechando, mas existem 2 locais nos quais não se fechou. Essas regiões são chamadas de neuroporos. Neste caso, neuroporo rostral, na região cefálica, e neuroporo caudal, na região caudal. Com mais ou menos 28 dias, surge o futuro local do olho e do nariz, e já está começando a brotar os membros superiores e inferiores. Na 5ª semana, o embrião adquire um rápido crescimento das proeminências faciais e do encéfalo, por isso, sua cabeça é maior que as demais partes do seu corpo. Há a formação do segundo arco faríngeo, dos brotos dos membros superiores e inferiores, e formação das cristas nefrogênicas, que são os futuros rins provisórios. Na 6ª semana, já se formou o olho primitivo e está se formando o nariz e a orelha. Os membros superiores e inferiores já brotaram, e o embrião possui raios digitais, os futuros dedos unidos por membranas. Na 7ª semana, forma as depressões dos raios digitais que separam os futuros dedos. Já se formou as pálpebras e orelhas e começa a ossificação dos membros superiores. Na 8ª semana, os dedos das mãos já estão separados e são vistas as depressões digitais dos pés, formação do plexo vascular e couro cabeludo. Ocorre a ossificação dos membros inferiores e o desaparecimento da cauda. O final do período de organogênese se dá a partir do momento em que os órgãos passam a funcionar em conjunto, formando os sistemas do corpo. A partir de agora, começa o período fetal.